Realização Cabral Music e Robertinho Produções. Muito bem, estamos de volta com o Jornal Imigrantes. Agradecer a você pelo carinho da sua audiência. Conforme já anunciado desde o início do jornal, nós estamos recebendo aqui a psicóloga Viviane Mota, a quem nós agradecemos por ter aceito nosso convite. E ela vai falar de um assunto que é uma rotina na vida de todas as pessoas. Quem nunca teve medo? Medo de dirigir, medo de se aproximar de uma garota ou de um garoto, medo de tentar um concurso, de falar em público. É um problema que é vivenciado pelas pessoas diariamente. Doutora, boa tarde, muito obrigado pela presença aqui no nosso jornal. Boa tarde, eu é que agradeço o convite de estar participando aqui com vocês, muito obrigada. Bom, o medo, o que na realidade provoca o medo nas pessoas? Bom, algumas pessoas elas tendem a acreditar que o medo ele é algo negativo, né, que é algo ruim. Mas o medo ele é um sinal de alerta que o nosso organismo nos aciona diante de uma situação de perigo, né, seja ela real ou não. Então ele não é algo negativo, propriamente dito. Agora, é verdade que o medo ele pode ser aliado de uma pessoa? Ele pode usar aquele sentimento ali, né, aquele sentido em benefício próprio? Sim, e o que a gente trabalha é justamente isso, né? O medo, como ele tem essa característica de ser um sinalizador, ele pode ser utilizado a seu favor. Por exemplo, se você tem um medo de atravessar a rua, ao fazer isso você vai fazer com mais cautela. Se tem algumas regiões que são mais perigosas, você vai ter um medo de ir. Então, ele pode ser utilizado sim ao nosso favor, como um aliado. Quer dizer, ele causa uma certa prevenção à pessoa, né? É só nesse ponto aí que ele se torna positivo, então. Sim, sim, porque como ele é próprio da natureza do homem, então ele tem essa característica de nos proteger, de nos assinalar uma situação de perigo, seja ela real ou não. Então ele vem para nos proteger, ele funciona como sinalizador. Agora, a respeito de atrapalhar a pessoa, de repente a pessoa tem um potencial, mas tem um certo medo de executar aquela ação. Né, conforme eu disse, na questão dos relacionamentos, na questão de apresentação de trabalhos, enfim, num contexto geral de falar em público. Isso de que forma pode ser controlado e se existe um tratamento específico, você como uma grande profissional na área, o que você tem que levar de conhecimento às pessoas que passam por esse tipo de situação? Sim, existe sim o tratamento, né, nesses casos, quando o medo ele se torna acentuado, né, ele é um caso de uma fobia, e aí acaba havendo um comprometimento da pessoa na sua vida pessoal, na sua vida social. Então, aí sim é importante que haja uma ajuda, né? Aí nesse caso é recomendável uma ajuda de um psicólogo, que vai estar identificando ali junto com o paciente a origem, quando esse medo aparece, como lidar, uma forma de controlar, né? Porque não se fala em eliminar o medo, mas uma forma de controlar de forma que a pessoa ela possa vivenciar, continuar fazendo as suas coisas, de maneira que isso não atrapalhe a sua vida normalmente. Entendeu? Você como psicóloga, como profissional experiente com este assunto, o medo, você tem encontrado casos, tem passado por tratamento com pessoas? Sim, é algo que tem chegado bastante, né, nos consultórios, né, atendo clientes assim, que aparecem com esse medo. Às vezes o medo de dirigir, e o que muitas vezes não está ligado ao fato da pessoa não saber dirigir. Às vezes a pessoa sabe, mas quando vai lá para ser avaliada, na hora da prova, e aí o medo aparece, né? Então é um medo de estar sendo avaliado, de estar sendo julgado, de estar sendo exposto, e ele aparece. Então no consultório a gente faz esse tipo de trabalho, de às vezes expor de maneira sistematizada a pessoa a esse medo, de que ele fique mais confortável e a pessoa possa controlar ele sem prejudicar. Viviane, você como psicóloga também, tem um assunto que a pessoa até questionou no nosso portal de SMS com relação se existe uma diferença entre o medo e o nervosismo, ou se uma coisa está aliada à outra. Uhum. É algo que está aliado, sim. A gente não tem como falar do nervosismo ou do medo sem eles estarem associados, né? O nervosismo é um estado que a pessoa ela vivencia diante de uma situação de perigo, né? De um medo. Então, o nervosismo, a ansiedade, e aí acaba tendo outros comportamentos físicos também, outros sintomas físicos. É isso que eu ia te perguntar, tem um reflexo na questão física da pessoa, quando a pessoa está com medo? O que gera na realidade? Sim, os sintomas físicos que a pessoa vivencia são muitas vezes aceleração dos batimentos cardíacos, sudorese, às vezes chega ao ponto de ter uma diarreia, uma constipação. Então a pessoa vivencia isso de maneira física e também de maneira mental quando paralisa diante da situação.
né? Então é algo que afeta assim, a muitas pessoas hoje em dia. Você falando a respeito do tratamento, que você inclusive, você oferece esse tratamento como profissional, como psicóloga, quais são os passos para o tratamento? A pessoa, primeiramente, ela tem que detectar que ela existe, que tem aquele medo e procurar o profissional, né? Sim. Tem que começar por aí. É exatamente isso, né? O primeiro passo é a pessoa identificar que ela tem um medo, né? Ela reconhecer esse medo. É importante também o apoio da família nessa hora, por mais que o medo da pessoa você ache que é algo banal, que não tem tanta importância, mas é um sofrimento para aquela pessoa. Então a pessoa reconhecer que ela tem esse medo e procurar uma ajuda é importante. Então, com um profissional, a gente vai estar trabalhando qual que é a origem daquele medo. Muitas das vezes ele tem uma causa, quando ele apareceu, como lidar e como vivenciar esse medo de forma que ele não atrapalhe na vida do cotidiano. De repente, as pessoas não sabem identificar que, na realidade, está sentindo medo. Tem algum outro sintoma que caracteriza e que é um sinal de que a pessoa tem uma certa fobia daquela situação específica, como dirigir, por exemplo, o medo de se apresentar, de falar em público, essas questões mais específicas? Sim, existe sim como a gente identificar isso. Por exemplo, quando a pessoa ela evita falar determinado assunto, né, ela evita falar do seu medo, de se expor a esse medo, quando ela começa a mudar a sua rotina de trabalho, a sua rotina do seu dia a dia. Então ela começa a evitar, isso é sinal de que aquele medo ele já está num estágio mais avançado e aí seria importante sim a ajuda de um profissional qualificado. Agora, pelo que eu entendi, então não tem como acabar com o medo, você consegue controlá-lo. É isso ou em algumas oportunidades a pessoa acaba definitivamente com aquele sentimento? No tratamento a gente não fala em eliminar o medo, né? Porque como o medo é uma emoção natural do ser humano, então a gente não fala em eliminar, mas sim em controlar. A pessoa ter um controle daquele medo, saber identificar quando ele aparece e como lidar com ele de uma maneira mais confortável, mais leve, de modo que não impeça ela a seguir a sua vida normalmente. Agora, você falou uma coisa muito interessante comigo quando nós conversávamos sobre o assunto antes da gente vir pro ar, que o medo, nessa questão dele ser aliado, ele é muito importante, porque senão muita gente morreria muito fácil, né? Porque se não tiver um certo medo, um certo receio de determinadas coisas, a pessoa inevitavelmente iria cair numa cilada, iria morrer com certa facilidade. Por exemplo, se a pessoa não tiver medo de transitar com um veículo a 150, 160 km por hora, ela vai se envolver num acidente. Então é nesse ponto que o medo te traz alguns benefícios. Sim, é exatamente isso, porque a gente cresce ouvindo que falar de medo é feio, que o medo nos coloca numa situação de fraqueza. Não, o medo ele é beneficente, sim. Nesse sentido, ele te previne, ele te coloca numa situação de que você tem que ter um controle. Se você não tem medo em determinadas situações, você vai sim dirigir com alta velocidade, vai atravessar a rua sem ter a precaução em olhar se está vindo um carro ou não. Então, nesse sentido, ele é benéfico mesmo. Assim. Ah, tá certo. Viviane, eu queria agradecer muito pela sua participação no Jornal Imigrantes, que nos enriqueceu com seus conhecimentos. E quero até fazer um convite que quando tiver assuntos assim, de interesse da coletividade, conforme esse aí que foi sugerido pelas pessoas, você retornasse para conversar conosco aqui ao vivo no Jornal Imigrantes ou até mesmo numa reportagem gravada. Claro, será um prazer participar aqui com vocês, adorei a nossa entrevista sim, e sempre quando houver assuntos relacionados às dúvidas das pessoas, que são inquietudes, né? Pode contar comigo sim, será um prazer participar aqui com vocês. Você pode inclusive ficar à vontade para dar um endereço do seu consultório, se você fizer um atendimento específico, né, tiver à disposição, claro, para quem tiver interesse para entrar em contato com você. Tá. O meu consultório, ele encontra aqui no centro da cidade mesmo. O meu telefone de contato é 8805-6554 e será um prazer poder ajudar aí a quem precisar, né, nesses sofrimentos que afligem tanto o ser humano. Tá certo. A psicóloga Viviane Mota participando ao vivo aqui do Jornal Imigrantes. Agora são 12 horas e 43 minutos. Vamos a um breve apoio cultural. Daqui a pouco eu volto com mais informações na edição desta quinta-feira. Meu amigo Roberto Gomes, dia 11 de abril, vamos estar juntos nessa festa maravilhosa, PRG Fest, em Teófilo Otoni, Leonardo ao vivo a cores. Um grande beijo. Missão